Fala galera, Jefferson aqui e espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar falando de um alimento que é mas muito consumido no Brasil e também em outros países. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para dar aquela fortalecida que só você sabe fazer. Eu estou falando da batata frita. Exatamente. A batata frita é muito consumida no Brasil. E vamos falar a verdade, é muito gostosa, né? Mas a batata frita é um dos alimentos que mais adoecem e matam no mundo. Principalmente se a gente estiver falando das lanchonetes, das grandes lanchonetes, que usam óleo para fritar várias e várias vezes a batata. Uma vez já é muito ruim. Várias vezes é morte na certa. Isso acontece porque o aquecimento do óleo gera uma substância chamada acroleína, que é uma substância considerada como altamente cancerígena, como uma das mais cancerígenas do mundo. A acroleína é a mesma substância que sai no escapamento do carro, para você ter uma ideia. O que a acroleína faz no corpo? Ela transforma os ácidos graxos em gordura trans e deposita essas gorduras nos vasos sanguíneos, aumentando o colesterol ruim e provocando uma série de doenças, como infarto, AVC, câncer, diabetes, entre outras. Você sabe a diferença entre o colesterol LDL e o HDL? A grosso modo é assim: o HDL ele pega o resto das gorduras que estão nos vasos sanguíneos e nas células e levam para o fígado para ser metabolizado. Já o LDL é ao contrário, ele leva as gorduras e deposita nos vasos sanguíneos e nas artérias. E quanto mais gordura é produzido no corpo, mais gordura ele leva para os vasos sanguíneos. E esse processo vai acumulando gordura nos vasos sanguíneos, causando entupimentos e começa a desenvolver doenças coronárias, ataques cardíacos, diabetes, entre outras doenças. A gente também não pode deixar de fora aquela bebida que é muito consumida no Brasil, o refrigerante. O refrigerante é altamente cancerígeno. É uma das bebidas que mais mata no mundo. O pH do refrigerante é extremamente ácido, é 2,5, enquanto que o pH do sangue é em torno de 7,35. Você já deve ter ouvido falar que para cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 30 copos de água alcalina para poder tentar limpar o dano que um copo de refrigerante faz no corpo. Só para você ter uma ideia. O câncer, ele nasce num ambiente ácido, mas ainda que você tenha predisposição genética para ter câncer, se você fizer uma alimentação saudável e tiver um corpo alcalinizado, é quase impossível você desenvolver câncer. Por isso é extremamente importante cuidar da saúde. E esse vídeo não é só um vídeo informativo, mas também é um chamado para as pessoas se atentarem, acordarem, porque a saúde não dá para comprar e a vida a gente só tem uma. Agora, esse alimento eu tenho certeza que você teve ou tem em casa. E na verdade ele foi por muito tempo propagado como saudável, até amigo do coração. Eu estou falando da margarina. Exatamente, a margarina. A margarina possui praticamente a mesma composição química do plástico, só se diferenciando por uma molécula. A margarina tem a mesma consistência da parafina, que é usada pelos surfistas para passar na prancha. Vai vendo. A margarina plastifica o coração das pessoas, enrijece os vasos sanguíneos, entope as veias e causa infarto. Não tem jeito, só faz mal. Para você ver como a margarina é ruim, os insetos preferem bosta de vaca do que margarina. Pode fazer um teste se você tiver como. Coloca um pouco de bosta de vaca de um lado e o pote da margarina aberto do outro e vê se vai inseto lá. Mas lá na bosta de vaca vai estar lá, cheio de moscas, cheio de insetos. Por quê? Porque eles sabem que aquilo mata. Outro alimento que faz muito mal e que é muito consumido também como sobremesa é o sorvete. A maioria dos sorvetes é cheio de gordura hidrogenada, a gordura hidrogenada mais conhecida como gordura trans. As empresas fazem isso para baratear o custo do sorvete, porque não querem usar leite, que custa caro, ingredientes de melhor qualidade e até porque duram menos tempo nas prateleiras, nos freezer para vender. Então eles colocam gordura hidrogenada para ficar mais barato e durar mais tempo. Só que a gordura hidrogenada ela vai entupindo essas artérias e provoca um monte de doenças.
Os sorvetes melhores são os mais caros. Existem sorvetes sim, que são bons e não tem gordura hidrogenada. Não tem nem conservantes, mas você já sabe que vai custar o olho da cara. Só para concluir, a gordura hidrogenada é ótima para entupir as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, adoecer o corpo e te deixar todo doente. Entendeu? Você conhece a pipoca de micro-ondas? Pois é, todo mundo já comeu uma pipoquinha de micro-ondas, né? Mas a pipoca de micro-ondas faz muito mal e também é um dos alimentos mais cancerígenos do mundo. A pipoca de micro-ondas tem uma substância chamada diacetil, que simula os lactobacilos, que dão o cheiro e o sabor no queijo quando aquece. Essa substância, quando aquece, ela vira uma proteína chamada beta-amiloide, que em acúmulo no cérebro gera Alzheimer. O problema é que a pipoca de micro-ondas é rica, cheia dessa substância. Por isso, se você gosta de pipoca, faz do jeito antigo. Coloca na panela, bota um pouquinho de óleo de coco. Óleo de soja não, bota um pouquinho de óleo de coco e tal, a pipoquinha fica no jeito, você bota um salzinho do Himalaia por cima e pronto. Ao invés de ter uma morte, você vai ter um produto saudável, gostoso e que faz bem para você. Agora, um dos piores males da humanidade, sem dúvida. Porque além dele ser consumido sozinho, ele está impregnado em um monte de alimentos nas prateleiras do supermercado, como uma peste. Mas antes da gente falar sobre esse alimento, não se esquece de vir aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre as notificações. Eu estou falando do açúcar refinado. O açúcar refinado, sem dúvida, é o maior mal da humanidade, um dos piores pelo menos. O açúcar refinado é um dos principais agentes que tem adoecido a humanidade. Tem vários vídeos do Dr. Laí Ribeiro que já há muito tempo alerta sobre o prejuízo do açúcar refinado para a nossa saúde, que tem adoecido milhares e milhares de pessoas todos os anos. Tem outros médicos também, como o Dr. Baracate, o cientista e biólogo Tiago Rocha. Tem muito material de qualidade para você aprender a se tornar mais saudável e evitar esses alimentos que fazem tanto mal para a nossa saúde. Eu sou só mais um que estou aqui tentando levar para vocês uma informação de qualidade para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais saudáveis. O açúcar refinado, o açúcar branco, é o alimento mais consumido do mundo e os brasileiros estão entre os que mais consomem. Em média, cada brasileiro consome 50 kg de açúcar por ano, contando com o açúcar que compra para utilizar em casa e o açúcar que está presente nos produtos industrializados que estão nas prateleiras do supermercado. Foi feito um estudo e se retirassem do mercado todos os produtos que contêm açúcar refinado, só restaria cerca de 20% dos produtos nas prateleiras dos supermercados, para você ter uma ideia de como o açúcar está presente em quase todos os produtos. O açúcar refinado é uma droga que vicia mais do que crack, cocaína, nicotina. Vários estudos feitos em laboratórios já comprovaram que o açúcar vicia mais do que todas essas drogas. Existe um monte de doenças associadas ao consumo de açúcar refinado. O uso excessivo do açúcar refinado está ligado a doenças coronárias, problemas neurológicos, doença renal crônica, problemas de aprendizagem e síndrome metabólica. O seu uso está associado à doença hepática gordurosa não alcoólica e à diabetes tipo 2. Vale lembrar que a diabetes é a terceira doença que mais mata no mundo. Tem muitas pessoas com cálculos renais e biliares. Provavelmente você conhece alguém que já teve que tirar a vesícula. E tem muitas pessoas tendo rins paralisados, tendo que fazer transplantes. E tem muitas pessoas, muitas pessoas falecendo com doenças relacionadas com o consumo excessivo do açúcar refinado. Na verdade, o açúcar refinado faz mal em qualquer quantidade. O açúcar refinado é uma droga que você deveria se libertar o mais rápido possível. O açúcar refinado é um dos maiores causadores de câncer do mundo. O câncer se alimenta de sacarose. Então o que você está esperando para abandonar de uma vez por todas esse veneno? O uso em excesso do açúcar refinado também está ligado a mortes por infarto do miocárdio. Lembrando que a morte por infarto do miocárdio é a principal causa de morte do Brasil, com cerca de 400 mil mortes por ano. Exatamente, 400 mil mortes por ano só no Brasil. O infarto acontece quando há um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, o tecido do coração perde oxigênio e pode levar à morte. Para você ter noção, de cada 10 mortes no mundo,
4 são por infarto do miocárdio. A obesidade. A obesidade também é um problema que está diretamente relacionado com o consumo excessivo do açúcar refinado. A obesidade ela é um processo inflamatório e o açúcar é um dos principais agentes que contribuem e mantém o processo de inflamação crônica no corpo. Você sabia que o Brasil é o terceiro país do mundo mais obeso? O açúcar refinado também é causador de AVC, acidente vascular cerebral. O açúcar só traz prejuízos para a nossa saúde. Você sabe qual é o processo para o açúcar ficar assim tão branquinho, tão bonitinho? Em média são usadas 10 substâncias químicas para fazer o clareamento do açúcar. Um deles é o dióxido de enxofre, o gás mais venenoso e mortal do mundo, que em contato com o ar vira ácido sulfúrico. Você com certeza conhece o ácido sulfúrico, né? Então eu vou usar adoçante, que é melhor. O problema é que a maioria dos adoçantes é tão ruim e faz tanto mal quanto o açúcar, e tem alguns até que são piores. Se você quiser usar um adoçante com moderação, use o de estévia, que é de uma planta e é melhor. Mas existem outras opções para você usar sem ser o açúcar refinado e o adoçante. Por exemplo, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar do coco, que é muito saudável e tem bastante nutrientes. Você pode começar substituindo o açúcar, tirando o açúcar refinado da sua casa e usando, por exemplo, o açúcar de coco. Mas é bom lembrar que você tem que comprar em lugares confiáveis, porque senão vão te vender gato por lebre. O consumo do açúcar é cada vez maior e ele está impregnado em todo lado. Sabe aquelas balinhas macias, que eu não posso falar o nome? Então, 100 gramas daquelas balinhas tem mais sacarose do que 3 quilos de mamão. O açúcar refinado diminui a expectativa de vida. O uso excessivo do açúcar refinado diminui o tempo de vida em até 20%. Então, se você quiser viver mais e saudável, corta o açúcar da sua vida, principalmente o açúcar refinado. Jefferson, mas então também não posso comer fruta? Fruta também tem açúcar. Sim, mas a frutose, que é o açúcar da fruta, ela está junto com os minerais e as vitaminas, as fibras das frutas, que fazem o processo de metabolismo desse açúcar. Então é saudável. Deus, quando fez as frutas, sabia o que estava fazendo. Não tem nada a ver açúcar da fruta com açúcar refinado, beleza? A fruta você pode consumir tranquilamente. Só reforçando que o problema em si nem é o açúcar refinado, mas todo açúcar deve ser consumido com moderação. Se você retirar o açúcar da sua vida, você vai prevenir mais de 70 doenças. Eu posso fazer um vídeo completo com todos os malefícios do açúcar. É um assunto longo. Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui embaixo na descrição. Esse foi um resumo dos piores alimentos do mundo, mas tem muito mais por vir. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo sair, deixar o seu like que não custa nada, mas ajuda a gente demais. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Por hoje é tudo. Um abraço. Valeu!